Olá, queridos professores e alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou o professor Paulo Torres e estarei aqui com vocês e essa aula vai ser maravilhosa. Estou aqui do lado desse professor maravilhoso. Olá, eu sou o professor Virgílio Guedes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E aqui junto com o professor Paulo a gente vai observar mais conteúdos interessantes aí da nossa aula. Então fiquem ligados. Vamos observar o nosso objeto de conhecimento. O objeto da nossa aula 5 traz aí ciclos biogeoquímicos e no detalhamento, ciclo do carbono, importância para a vida na Terra, ciclo da água, dinâmica e importância ecológica, ciclo do nitrogênio, papel e impacto nas redes tróficas e o ciclo do fósforo, desafios e consequências ambientais. E vamos para a nossa aula. E nesta aula nós vamos estudar sobre os ciclos biogeoquímicos. A gente vai ver um pouco da importância de cada um desses ciclos, para os seres vivos. Então a gente já começa falando que esses ciclos biogeoquímicos, o que quer dizer essa palavra, biogeoquímicos? Bio, como nós já sabemos, está relacionado com vida, então a gente já sabe que tem uma participação, aí uma interação dos seres vivos. Geo, de biogeoquímicos, esse geo está relacionado com a Terra, com o planeta Terra, porque a gente também vai estar relacionado aí com as camadas da Terra, no caso a litosfera, também a hidrosfera, por exemplo. E químicos porque envolvem elementos químicos que vão participar de reações químicas justamente nesse ciclo. Então, os ciclos biogeoquímicos eles estão relacionados também com os seres vivos, como nós vimos, um conjunto ali de reações que vai fazer parte aí da dinâmica da vida no planeta Terra. Então, eles são importantes, como o nome diz ali, ciclo, é algo que vai acontecendo em sequência, para justamente a gente ter uma reciclagem desses elementos químicos ali na Terra, no planeta Terra, para que todos os seres vivos consigam utilizar e devolver também para a atmosfera, para o meio ambiente, para que se renove esse ciclo, professor? Exatamente. Esses ciclos biogeoquímicos, nós vamos falar que eles ocorrem no planeta todo. Então engloba o planeta todo. E como nós podemos ver aqui nesse vídeo, nós temos bastante poluição ainda no planeta, o que vai afetar todos esses ciclos. E é importante dizer que eles estão presentes, como o professor já falou, tanto no ar, quanto na terra e na vida diariamente. Então tudo é influenciado exatamente pelo que nós fazemos com o planeta. Diariamente temos que constantemente estar preservando o nosso planeta para que esses ciclos aconteçam e a gente possa estar aí preservando a vida no nosso planeta e não deixando ele aqui desta forma. Então vamos começar exatamente vendo o que são ciclos biogeoquímicos. Dê uma olhada. Os ciclos biogeoquímicos eles vão compreender os processos pelos quais os organismos retiram os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles, devolvendo-os em seguida ao ambiente. E eles podem ser classificados da seguinte forma. Então nós temos aí a classificação dos ciclos biogeoquímicos, dê uma olhada. Divididos em ciclo gasoso. Então o ciclo gasoso, como nós estávamos falando anteriormente, ele vai estar ali trabalhando na parte gasosa da atmosfera. Então nós temos ali, possuem como reservatório a atmosfera. Então temos dois exemplos aí, o nitrogênio e o oxigênio, que está aí principalmente na parte da nossa atmosfera. Exatamente, aí vale lembrar para os nossos alunos, aí lembrarem lá daquelas aulas mais antigas, que a atmosfera é justamente a camada de ar que envolve o nosso planeta Terra. Então, como eu falei, estão relacionadas com as camadas desse planeta, inclusive aquela camada de ar que é a atmosfera. E como a gente está falando ali de um ciclo gasoso, então a gente vai ter ali um reservatório desses elementos também
na atmosfera, certo? Então esse ciclo gasoso ali ele vai ter como reservatório a atmosfera. E como exemplo, como o professor Paulo mostrou aí pra gente, a gente vai ter, né, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio, né? Exatamente. E aqui o foco são os gases. Então, quando a gente fala de ciclo, nós vamos ver o nitrogênio e a passagem dele por todo esse ciclo. Onde é que ele está passando? Então, primeiramente, quando a gente fala de um ciclo gasoso, nós estamos falando dele na parte superior. Não está envolvendo a parte geoquímica, né? A parte que a gente está falando da Terra. Geo, sempre voltado para a Terra, tá bom? Então, além do ciclo gasoso, nós também temos o ciclo sedimentar. Dê uma olhada aí. O ciclo sedimentar, como nós falamos, é mais essa parte do gel, né? Biogeoquímico. Então, a parte do gel, essa parte do ciclo sedimentar, onde possuem como reservatórios a crosta terrestre. Então, especificamente, claro, a gente tem esses dois exemplos que estão mais envolvidos nisso, que é o ciclo do fósforo, que ele se concentra ali na parte sedimentar mesmo, e o ciclo da água, que além de estar na parte também da atmosfera, ele também vai estar principalmente ali na parte da terra também. E aí os elementos necessários para a vida participam dos ciclos biogeoquímicos. São eles a água, o carbono, o nitrogênio e o fósforo. São muito importantes esses ciclos, né, professor? Exatamente, né? Então, como a gente pôde comentar anteriormente, é que todos esses ciclos aí biogeoquímicos, eles vão ser muito importantes para essa dinâmica da vida no planeta Terra, né? Eles vão ser importantes para os seres vivos, eles vão garantir elementos químicos ali que vão ser importantes até mesmo para a composição dos ossos, né, dos animais, por exemplo. Então, esse ciclo permite que outros seres vivos tenham acesso a esses elementos, como a gente pôde observar, né? E para que eles estejam, né, para que esses ciclos aconteçam, é importante que tenham alguns fatores, né, como a gente pôde observar também, né? A gente viu que existe preciso um reservatório, como a gente visualizou, né? No caso daqueles do ciclo gasoso, eles vão ser reservados ali na camada de ar que envolve o nosso planeta Terra, né? E no caso que vão ficar reservados ali na crosta terrestre, né? Que é aquela parte mais sólida do nosso planeta Terra, a gente vai ter ali o ciclo sedimentar, né? Eles vão ficar reservados ali. Então, eles precisam ficar armazenados, né? Como a gente pôde observar, garantindo ali uma reserva para que ele possa voltar a ser oferecido ali para outros seres. E quando a gente fala de seres vivos, a gente está falando tanto dos animais, das plantas, do homem, né, como exemplo ali de seres vivos que são importantes ali para obter esses elementos. Então a gente vai começar agora a estudar um pouco mais detalhadamente sobre cada um desses ciclos, né? Todos eles, como nós falamos, têm uma dinâmica e a sua importância para o planeta Terra. O primeiro que a gente vai observar é o ciclo do carbono. Mas olha só que interessante, né? O carbono ele vai estar presente em praticamente tudo que é matéria, né? Tudo que está presente ali no planeta Terra, a gente vai ter a composição, né, de moléculas ali de carbono, por exemplo. Então a gente vai observar com um pouco mais de detalhes agora o ciclo do carbono, né? O ciclo do carbono ele tem início quando as plantas e outros organismos autótrofos, lembra dessa palavrinha aí, ó, autótrofos, lembra o que quer dizer, né? Que autótrofos são aqueles seres que conseguem produzir, né, o seu próprio alimento, vamos dizer assim, né? Através de processos como a fotossíntese, por exemplo, eles conseguem produzir o seu próprio alimento, certo? E eles absorvem o gás carbônico da atmosfera para utilizá-los na fotossíntese, né? Que, como eu disse, é justamente esse processo onde eles vão obter, né, aquele elemento que vai ser utilizado como um alimento, né? Para que ele possa crescer e se desenvolver. E nesse processo é importante dizer que o carbono é devolvido ao meio na mesma velocidade em que é sintetizado pelos produtores, pois a devolução de carbono ocorre continuamente por meio da respiração durante a vida dos seres. Então nós temos aí a reação química que ocorre nos dois sentidos. Primeiro nós temos a fotossíntese aí com o 6CO2 mais água, mais energia. Esse é o processo da fotossíntese. Só que logo em sequência nós temos o processo inverso, onde a matéria orgânica, né, reagindo com o oxigênio vai liberar o CO2 e a água, ali mais energia. Então, o processo inverso, onde a gente vai se alimentar dessa parte com o oxigênio, a gente vai acabar liberando
CO2 e água. Só que esse é só uma parte de todo o ciclo. Note que o carbono está tanto no primeiro quanto no segundo. Mas vamos ver o ciclo como um todo. Dê uma olhada. O ciclo como um todo, novamente, como nós falamos, inicia ali na fotossíntese, absorvendo todo esse CO2, né? Então, essa fotossíntese vai fazer o processo de transformar esse CO2 em glicose, tá? Então, esse processo não apenas fornece a base para a cadeia alimentar, mas também é crucial para a produção de oxigênio, que é liberado como subproduto. E em sequência, nós temos a respiração. Quando a gente vê ali as vaquinhas, né? Nós temos o processo de respiração, onde os organismos vivos vão consumir o oxigênio para converter em açúcar, como nós vimos na reação anterior, em energia, liberando o CO2. Então, note que o CO2 é absorvido na fotossíntese e liberado ali na respiração, que é um processo fundamental que ocorre em quase todas as células vivas. E aí nós temos também, né, a decomposição, que é a continuação aí do nosso ciclo, né? Para que esse elemento ele possa voltar para a natureza, a gente tem uma outra etapa, né, que é justamente a decomposição. E olha só, após a morte dos organismos, decompositores como fungos e bactérias quebram o material orgânico, liberando carbono de volta ao solo ou à atmosfera como CO2. Então, olha só, observa aí nesse esquema com a gente. Você está vendo ali no meio, a gente tem ali organismos mortos, né? Por exemplo, ali a gente tem uma vaca, né, duas no caso, mas se uma dessas aí morrer, o que vai acontecer, né? Ela vai entrar em decomposição. Essa matéria que entra em decomposição, né, a gente vai ter a ação ali de fungos, de bactérias, por exemplo, que são seres decompositores. O que acontece, né? Eles vão se alimentando ali dessa matéria morta, essa matéria orgânica, e ela fica em decomposição. A maioria desses nutrientes, né, eles vão ser devolvidos de volta para o solo, né, que é aquele local onde vai estar a matéria em decomposição. Então, eles voltam ali para o solo. Então, você observa esse ciclo ali ficando, né, também armazenado ali no solo, como a gente observa. E outro detalhe importante da gente observar também nessa imagem são essas setas. Observa a quantidade de setas que estão apontando para cima. A gente tem aí, ó, emissão de gás carbônico, está sendo liberado onde? Na atmosfera. Nós temos ali, ó, os carros liberando esse gás carbônico, as indústrias, temos ali as árvores também, né, em um outro processo, e os seres humanos também liberando esse gás carbônico ali na atmosfera. E você observa que a gente tem poucas setas ali, ó, voltando, né, da seta para baixo, sendo absorvido então esse gás carbônico, né? Então a gente observa que as plantas ali, ó, para que elas possam fazer a fotossíntese, elas vão precisar desse gás carbônico. Nós, quando respiramos, a gente libera esse gás carbônico porque ele foi produzido em um processo de respiração celular. A gente não precisa dele, então a gente tem que liberar. Então olha ali, a vaquinha, através da respiração, olha a seta, está liberando esse gás carbônico. E isso é bom para quem? Para as plantas, que vão retirar esse gás carbônico da atmosfera, do ar atmosférico, e vão poder realizar o seu processo de fotossíntese. Então, repara nesse ciclo, né, que ele está sendo liberado aí, o gás carbônico na atmosfera, está sendo absorvido de volta por outros seres vivos, né, vem ali para o solo na forma da decomposição, como a gente pôde observar. E ainda a gente ainda tem mais outros processos, né, professor, como a sedimentação, né? Exatamente. Nós temos aí o processo de sedimentação. Então, é importante vocês olharem aqui em uma parte inferior dessa imagem, tá? Essa parte inferior, onde a gente tem ali o combustível fóssil, à medida que ao longo de milhões de anos os animais vão ali, né, morrendo, eles vão passar por um processo de decomposição e no processo de decomposição ocorre a sedimentação e a formação dessas rochas, tá? Então esse combustível fóssil é o que a gente chama hoje de petróleo. Só que note, antigamente nós não tínhamos uma produção maior de CO2. Toda essa parte da direita de emissão de carbonos foi colocada posteriormente quando a gente começou a consumir esse combustível fóssil e, consequentemente, poluindo mais a atmosfera, aumentando a quantidade de CO2, né? Então, vamos dar sequência, dê uma olhada. Então, nós temos aí a imagem, né, aqui do nosso lado. Então, essa imagem aqui que nós acabamos de mostrar, o combustível fóssil que está bem aqui embaixo, ele agora está sendo utilizado, né, para
dar energia para os automóveis, como a gente falou, é muita energia, tá? Então note que a energia do sol passou pela fotossíntese e aí os animais se alimentaram dessas plantas e essas plantas, à medida que eles foram consumindo mais, eles passaram, após a morte, por um processo de decomposição e esse processo de decomposição foi sendo ali decompondo para formar rochas sedimentares e essas rochas, posteriormente, depois de milhões de anos, formou o combustível fóssil. Então, hoje várias tecnologias estão procurando trazer esse CO2 aí mais de forma a devolver, né, ali para onde a gente tem os combustíveis fósseis. São várias estratégias para minimizar o efeito que nós temos da poluição. Isso é outra coisa que nós iremos falar, né? Então vamos dar continuidade. Nessa imagem a gente também tem outras coisas para comentar. Dê uma olhada. Então nós temos aí, além dessas informações, o impacto desse CO2 é a emissão desses gases na formação do efeito estufa no planeta. Então, à medida que essa quantidade de gás vai aumentando no planeta, a quantidade de calor também vai aumentando. E além disso, tem a contribuição, né, para as mudanças climáticas, como a gente pôde observar, o aumento dessa concentração desses gases aumenta e intensifica, né, o efeito estufa, como nós também já estudamos, né? Isso contribui para o aquecimento global e as mudanças climáticas, como nós já vimos, certo? São vários efeitos aí, né? E a importância ecológica e biológica disso está na base alimentar. O carbono, fixado pela fotossíntese, é a base dessa cadeia, né? E também ocorre um processo de regulação climática, né? As florestas e oceanos atuam como consumidouros de carbono, desempenhando um papel crucial na regulação desses níveis. Exatamente, né? A gente pode observar então um pouco mais aí do ciclo do carbono, né? Sua importância ecológica e biológica na natureza, né? E agora a gente vai observar um outro ciclo, né? Que é de um outro elemento também muito importante aí para os seres vivos, que é o ciclo do nitrogênio. Acompanha com a gente aí as informações sobre o ciclo do nitrogênio. É um ciclo biogeoquímico que garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e também nos seres vivos. O nitrogênio é um nutriente utilizado por vários organismos, sendo essencial para formar proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes das células. Agora, na próxima imagem, a gente visualiza aí um pouco desse ciclo, né, que é o ciclo do nitrogênio. Então, a gente pode observar esse ciclo do nitrogênio. Você observa aí nas nossas imagens, a gente vai ter todos os processos que estão relacionados com o ciclo do nitrogênio. Vamos lá, professor? Então note que nós temos os processos do ciclo do nitrogênio, começando ali por fixação do nitrogênio da atmosfera, o nitrogênio desce para o solo, passa por um processo onde as bactérias vão fazer essa fixação, tá? Então precisa dessa fixação no solo, e a sequência de várias reações ali, onde as bactérias vão estar fazendo esse processo, ali vocês conseguem ver de nitrificação, para poder ter o nitrato, que é o NO3 ali. Esse NO3 é que realmente o solo vai estar absorvendo, as plantas vão estar ali realmente absorvendo essas substâncias, as outras elas não absorvem. E aí a bactéria desnitrificante vai devolver esse nitrogênio para a atmosfera. Então esse processo todo, que começa bem aqui, e as bactérias vão fazer aqui os outros processos em sequência, elas devolvem aqui para o ambiente. Então é necessário a presença dessas bactérias em todo esse processo. Por isso que temos que ter bastante cuidado quando a gente vai fazer ali um processo de queima, né? Terminou as plantas, a gente faz o processo de queima, prejudicando aquelas bactérias, né? Então aí, nesse processo que a gente acabou de falar, o nitrogênio passa por um ciclo todo completo da atmosfera para o solo e devolvendo, né? Então ele é extremamente importante, pois garante a circulação desse nitrogênio no nosso planeta, né? E vamos observar agora então a importância do ciclo do nitrogênio para os seres vivos, né? Ele é extremamente importante, pois garante a circulação do nitrogênio.
Esse elemento químico é essencial para a formação de proteínas e de ácidos nucleicos, né? Compõe aí os nossos DNA, nosso material genético, por exemplo, sendo fundamental, portanto, para a sobrevivência dos seres vivos. Então você pode observar aí com a gente um pouco mais do ciclo do nitrogênio, né, que acontece ali a sua ciclagem, essa reciclagem desse elemento, garantindo ali o que os seres vivos tenham acesso e a sua importância também para a sobrevivência dos seres vivos, certo? Observamos aí mais informações sobre o ciclo do nitrogênio, agora a gente vai observar outro ciclo, né, professor? Exatamente. Além do ciclo do carbono e do nitrogênio, nós também temos o ciclo do fósforo. Então, o ciclo do fósforo, ele descreve o movimento do fósforo através da litosfera, hidrosfera e biosfera. Diferente de outros ciclos biogeoquímicos, o fósforo não possui uma fase gasosa significativa, circulando principalmente através de solos, águas e organismos vivos. Então note aí que o ciclo ele começa ali com um coelhinho. Olha aí o coelhinho, né? Então aqui nós temos o coelhinho fazendo parte desse processo onde ele vai decompor, tá? E parte dessa decomposição também vem aqui da absorção das plantas, né? As plantas também estão nesse ciclo absorvendo esse PO4, que pode tanto ir aqui para esse Vlagos quanto para ir para a planta. Então nós temos aí um processo de assimilação desse fosfato que a gente chama que é o PO4, tá? Então a erosão pode trazer também o fosfato para essa água, a erosão e a formação de solos, tá? Então à medida que vai acumulando o PO4, ele vai formando essas rochas, né? Então essas rochas que nós temos aqui, que sofrem também um processo de erosão para formar esse solo. Então vocês conseguem ver que o fósforo se concentra apenas na região terrestre, tá? Então ele está tanto ali nos animais quanto no solo e também em nós, né? Nós temos fosfato também, principalmente no nosso DNA, né? Exatamente, né? É um elemento muito importante, compõe aí o nosso organismo, né? Faz parte ali das nossas moléculas, por exemplo, e a gente vai encontrar também, né, em algumas estruturas. E a gente vai observar um pouco mais dessa importância aí na nossa próxima imagem. A importância, então, ecológica e biológica, né? Aí a gente tem a função biológica. O fósforo, ele é um componente vital de moléculas que armazenam e transportam energia, como ATP, e é fundamental na construção de DNA e RNA, né, o nosso material genético aí, afetando a transferência de informações genéticas e também a reprodução celular. Na outra imagem, a gente observa um pouco mais dessa produtividade dos ecossistemas. A disponibilidade de fósforo frequentemente limita a produtividade de ecossistemas aquáticos e terrestres, o que torna a sua ciclagem crucial para a manutenção da biodiversidade e funcionamento dos ecossistemas. Agora a gente vai observar aqui um esquema, né? A gente tem aqui um pouco mais de informações sobre esse processo de eutrofização, né, professor? Exatamente. Nós acabamos de falar sobre o ciclo do nitrogênio e o ciclo do fósforo. Só que à medida que as pessoas vão utilizando NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, para estar ali adubando o solo, essa quantidade pode fazer um processo de lixiviação, ou seja, através da chuva levar para a água, e aí nós temos o processo de eutrofização. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver direitinho essa imagem, tá? Então acompanhe aí, dê uma olhada. Então nós temos aqui, ó, neste trecho aqui, um nível normal de nutrientes, tá? Então nessa parte, a quantidade de nitrogênio e de fósforo está tudo certo. Consumo normal de oxigênio aqui na água. Então, à medida que a quantidade de nitrogênio e de fósforo vai aumentando, nós temos aí um excesso desse nitrogênio e desse fósforo, ocorre aqui que as microbactérias ali dentro, né, os micro-organismos vão consumir bastante, vão se multiplicar. E aí eles criam uma camada verde ali no rio, bloqueando ali o sol de entrar e também o consumo de oxigênio excessivo, porque eu vou ter muitos micro-organismos ali dentro e o que acontece é que os peixes começam a morrer. Realmente é um processo que ocorre normalmente
né? Quando a gente faz o uso excessivo desse nutriente, do nitrogênio e do fósforo, né, professor? Exatamente. E na nossa sequência, né, a gente continua falando um pouco mais sobre os ciclos e agora a gente vai estudar um pouco mais sobre o ciclo da água. A gente já observou aí informações de diversos ciclos biogeoquímicos, agora você acompanha com a gente aí um pouco sobre o ciclo hidrológico, né, ou o ciclo da água. É um ciclo biogeoquímico no qual se observa a água fluindo entre os seres vivos e o meio ambiente. A água ela é encontrada nos diferentes estados físicos no planeta, apresentando-se nas formas líquida, sólida e gasosa, sendo a forma líquida a fase primária de utilização pelos organismos vivos. Então, para a gente compreender um pouco mais aí sobre o ciclo da água, a gente vai observar agora um esquema que traz aí um modelo aí em 3D, um esquema em 3D, com algumas informações para a gente entender um pouco mais sobre esse ciclo, o ciclo hidrológico. Então, acompanha aí com a gente na nossa imagem, você visualiza aí, ó, você vai visualizar aí com a gente o nosso esquema, trazendo um pouco mais do ciclo hidrológico, né? Nosso ciclo da água. Como você pôde observar, a água se apresentando ali nos seus diferentes estados físicos, né? Então, olha só, nesse recorte aí da nossa crosta terrestre, a gente pode visualizar, né, um pouco mais dessa informação. Você tem aí, ó, a água sendo apresentada na sua forma líquida, né, que são os rios, por exemplo. Essas águas dos rios elas vão evaporar, né, e essa evaporação leva esse vapor de água para o ar atmosférico. Ela vai se condensar na forma de nuvens, como você está vendo lá, ó, e também ela vai cair, ó, na forma de chuva. Esse processo ele é chamado de precipitação, né, quando a água cai na forma de chuva, neve ou granizo, por exemplo. Essa água que caiu aí na forma de chuva, ela vai ser importante, né, para o solo, para as plantas, por exemplo, que elas vão utilizar essa água, né? Então você pode observar nesse esquema que nós temos aí justamente um ciclo, né? A radiação solar ela vai fazer com que essa água dos mares e oceanos evaporem, né? Assim como as plantas vão fazer a sua transpiração e levar essa água ali para o ar atmosférico. Ela condensa em forma de nuvem e cai de volta na Terra na forma de chuva, né? A sua precipitação. Então assim a gente consegue acompanhar um pouco mais essa questão do ciclo, né? Do ciclo da água. E aí a gente tem outras informações também relacionadas com o ciclo da água, certo? Vamos ver agora uma outra imagem, que nós temos aí mais um esquema para falar do ciclo da água, né, professor? Exatamente. O ciclo da água, ele é dividido em ciclo curto, como vocês conseguem ver ali, e um ciclo longo, né? Esse ciclo, o que acontece? O ciclo curto, ele é mais focado nos processos, né, de precipitação que a gente tem. Então, esses processos de transformações físicas e evaporação, eles estão mais ali voltados para o ciclo curto. Já no ciclo longo, que nós vemos aqui, nós estamos colocando os seres vivos também. Então, a água precipitada pela chuva percorre uma jornada mais complexa. Parte dela infiltra-se no solo, alimentando rios, lençóis freáticos, e parte é absorvido pelas plantas. Então, aí, no ciclo longo, nós já temos os seres vivos participando do ciclo hidrológico. As plantas, através da transpiração, elas vão liberar essa água que a gente viu na animação, e essa água vai percorrer, né, aí grandes distâncias. E essa água que é liberada para a atmosfera, ela eventualmente condensa e cai como chuva, né? Então, o ciclo curto, como eu falei anteriormente, ele é mais voltado aí para os processos físicos, onde a água evapora, forma vapor de água, sobe para a atmosfera, condensa em nuvens e retorna para a Terra como precipitação, tá bom? Então, nós vimos aí vários ciclos e temos que ver a importância dessa água, principalmente, né, no ciclo hidrológico. Vamos ver direitinho qual é a importância dessa água. É isso aí. Nessas imagens agora a gente observa um pouco mais dessa importância do ciclo da água para os seres vivos. Primeiro a gente tem ali uma disponibilidade de água potável, né? A gente vai ter em algumas áreas ali, como nos lençóis subterrâneos, por exemplo, né, água potável. Não é toda a água que está disponível no ciclo que é potável. Água potável é aquela água boa, aquela água própria para o nosso consumo, como a gente está observando a moça bebendo água ali, né? É água doce, uma parte ali da água doce que vai ser utilizada para esse consumo. A gente vai ter também a manutenção dos ecossistemas, sejam os ecossistemas terrestres e aquáticos.
regulação do clima, a gente vai ter a manutenção das temperaturas, né, do clima no planeta Terra, geração de energia, água sendo utilizada ali nas hidrelétricas também, transporte, né, o que é muito comum em algumas regiões, né, como a nossa, onde a gente utiliza a água ali como transporte, como lazer e também para o turismo. E nós podemos observar também quanto à prevenção de desastres naturais, né? Um ciclo ali bem regulado, ele pode prevenir ali alguns desses desastres. E também a manutenção da biodiversidade, como a gente pôde observar, não só no ciclo da água, mas em todos esses ciclos que nós observamos, eles são muito importantes para os seres vivos. E uma água disponível, né? A água disponível ali através desses ciclos, ela é muito importante para a gente ter essa manutenção da biodiversidade, né? E garantir com que as espécies tenham acesso também à água, né? Para o seu habitat ou para o consumo, e a gente poder ter justamente essa biodiversidade, certo? Então essa aí foi a nossa aula, né, professor?